Meu nome é Rafael Baldaia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Maracujá de Gaveta. Hoje a gente vem de tag Papo de Imigrante com uma mulher que eu vou te falar um negócio. É a guerreira. Saiu de Angola aos 2 anos de idade. Ela é filha do seu Amândio, filha da Dona Laura, 2 angolanos que se mudaram para Portugal, criando aqui este ser humano incrível, maravilhoso, fantástico. Aos 22 anos, se mudou para a Islândia, onde já vive há 25 anos. Ela é esposa do Sigmar, ela é mãe do Luiz Diogo, do State Bessie e do Rapney Edgar. Hoje eu estou com Ângela, muitas palmas para ela, muitas palmas para ela. Muito obrigado, Ângela, por aceitar esse convite. Você tá querendo história? Vamos ter história agora! Eu queria que você falasse mais informações possíveis sobre você em 1 minuto. Em 1 minuto. Que mulher sou eu? Sou aventureira, que deixei tudo para trás, deixei Portugal, deixei os meus pais e meti-me no avião, vim para um sítio que não sabia absolutamente nada sobre. Comecei a trabalhar num trabalho que nunca pensei que iria trabalhar, que era numa fábrica de peixe, que é o que acontece a maior parte das pessoas que vieram, principalmente há 20 anos atrás, era ir trabalhar numa fábrica de peixe. Achámos que sempre era daqueles trabalhos muito Rebaixados, né? em Portugal. Mas a gente que é imigrante, Mas a gente rala, né? E digo, foi uma experiência muito boa que eu tive na minha vida. Aprendi muita coisa, aprendi que o estatuto social não é o que é importante. E o que é importante para você hoje em dia, Ângela? O que é importante para mim hoje em dia é precisamente a humildade. Sermos humildes e sermos, portanto, sinceros. Que eu tento passar para os meus filhos e tento ser o dia-a-dia. Islândia. Como é que você veio parar na Islândia? Aconteceu com um telefonema. Uma prima minha que já cá vivia, que estava, portanto, vivia com islandês e já, penso que já cá estava há 3 ou 4 anos. E ela soube que eu estava desempregada na altura, que eu tinha terminado o curso técnico administrativo, depois trabalhei numa farmácia, mas depois fiquei desempregada e ela soube que eu estava desempregada e ela, na altura precisavam de pessoas para a fábrica de peixe. Ela telefonou-me: queres vir? E eu, quando? Amanhã. Sim, mas eu não tenho passaporte, não. E ela disse: dá-me só uns minutos que eu já te ligo. Tentou falar com o chefe dela e o chefe explicou que eu não tinha passaporte, mas que poderia vir no mês a seguir. E assim foi, tive 1 mês para preparar tudo, deixar tudo organizado, porque já tinha o meu filho, o meu Luiz Diogo já tinha nascido, tinha 4 anos, e eu meti-me na aventura. Foi a primeira vez que tinha ouvido falar da Islândia, não sabia absolutamente nada, geograficamente zero, não sabia onde era a capital, não sabia como é que se chamava, não sabia absolutamente nada. Mas a sua história foi um pouco parecida com a minha, porque eu também vim assim em 1 mês. Eu resolvi vir pra cá em 1 mês também. Foi um pouco isso. Minha amiga me perguntou se eu queria vir, porque eu também estava reclamando que o dinheiro em Portugal não dava pra nada, que o meu salário era pouco, que eu ficava contando as moedas. Minha amiga falou assim: tá precisando de gente aqui, você quer vir? E como é que era a sua vida lá em Portugal antes de vir pra Islândia? Os meus pais já tinham um café, o sustento da família, porque eu vivia em casa deles e, portanto, tinha o meu trabalho durante o dia, mas depois, quando chegasse a casa, tínhamos sempre coisas para fazer no nosso parque e ajudava naquilo que podia. Mas era uma vida muito ativa. Portugal é música, é discoteca, música, é comida, é comida, é bebida. Toda desculpa para os portugueses ficar tudo misturado, né? Pronto, era uma vida muito ativa, mas chegando aqui à Islândia, as coisas completamente diferentes. Não, só íamos ao fim de semana e era de vez em quando, porque o dinheiro era todo para juntar, que era para mandar para Portugal. Para né? Portugal. Vidinho de imigrante. É mesmo. E naquela época, eu acho que naquela época ainda que você veio,
essa ideia de ser imigrante ainda era aquela coisa muito de, se você vai para fora, você tem que trabalhar muito, Sim, guardar o sim, dinheirinho para poder mandar para o seu país e fazer sua vida no seu país depois, né? O objetivo era esse. Não. Aliás, quando eu vim, nunca foi a minha intenção que eu ficasse aqui tanto tempo. A minha intenção era chegar aqui, ficar 6 meses, juntar algum dinheiro, porque eu queria ir para a universidade. Sempre foi a minha ideia. Mas quando cheguei aqui e vi que realmente este país me oferecia condições para eu criar o meu filho melhores do que de Portugal, foi das decisões que eu não me arrependo de ter tido. E o teu filho ficou com os teus pais? Ficou com a minha mãe. Meu pai, na altura, também estava fora, estava na Alemanha. A minha mãe e o meu irmão ficaram com o meu filho. E depois eu fui buscá-lo. Você teve alguma outra razão de ter vindo? Ou foi só realmente isso? Foi só a minha vida aqui em Portugal, eu estou desempregada, não tenho dinheiro, lá eu tenho uma oportunidade, eu vou? Ou teve outras razões? Não teve outras razões. Simplesmente acho que was meant to be. Hoje, ao fim destes anos todos, toda a etapa da minha vida, a gente passa por um processo que é para nos ajudar a crescermos, a sermos mais independentes, sermos mais, como é que se diz, evoluirmos. A pessoa já não sabe falar português, ela já não lembra, entendeu? Que ela fala islandês, ela fala inglês, ela fala espanhol, ela fala tudo quanto é língua. Ela já nem lembra mais como é que fala português as palavras. Mulher chique é outra coisa, é outro nível, né? Poliglota. A Ângela, gente, ela é empresária, ela é dona do próprio café dela aqui, na biblioteca pública de Keflavik, que é a cidade que a gente mora. Então aqui acabou por se tornar um ponto que a gente reúne os portugueses aqui. Então, minha filha, a gente tá aqui fazendo entrevista, mas é mulher de trabalho, entendeu? Ela foi atender o povo. Ela foi atender o povo. Ângela, deixa eu voltar aqui pro negócio da entrevista. Ai, que maravilha. E quando você tomou a decisão, comprou passagem, tirou o passaporte, tudo e mais alguma coisa, tudo preparado, e veio? Não sabia que uma pessoa podia chorar tanto. Acho que chorei 2 dias seguidos, antes de vir. Toda a viagem para cá chorei. Depois, durante muitas semanas, chorei. Caramba. Foi das decisões mais difíceis que eu tive que tomar na minha vida. Foi ter que ter deixado o meu... Não propriamente os meus pais, mas o meu filho para trás. Ele tinha quantos anos na época? Tinha 4 anos. Pronto, é daquelas decisões que a gente toma na vida que hoje não estou arrependida, nem um bocadinho. Porque tive a felicidade depois dos meus pais terem vindo também. O meu irmão depois veio também. Portanto, a minha família está toda aqui na Islândia. Mas o facto de ter deixado o meu filho para trás foi muito difícil. Muito difícil. E não, a gente não tinha telemóveis. A gente era as moedinhas. Só aos fins de semana que a gente ligava para casa. E mesmo assim rapidinho, né? Era muito rápido porque custava bastante. Era bastante caro telefonar para Portugal. E era com os cartões, aqueles cartões que antes havia para o telefone, para as cabines. E era assim, a gente comprava um cartão que era para falar o fim de semana todo só. Com a família. Uma coisa que eu gosto muito de perguntar para as pessoas, porque para mim ainda está muito recente, na minha chegada. Eu só cheguei há 3 anos atrás. Mas você lembra da sensação que foi quando abriu a porta do aeroporto, assim? Lembro. Você lembra da sensação que foi você entrar no país e você ficar... Era em outubro, a gente chegou à noite, de maneira que estava escuro. Ainda não existia a estrada que liga Reykjavik, escuro. Neve. A gente parecia que estava aquela sensação de lua, que não vê nada. Não via casas, não via árvores, só via neve, tudo escuro. Estás a perceber, só as luzes do carro que indicavam o caminho, o cheiro do enxofre, porque aqui é Nós vamos de Grindavik. É o que me lembra. Será que eu vou me adaptar a isso? Você ficou com esse receio? Não, eu simplesmente sempre achei que, como naquela ansiedade de descobrir ou ver uma coisa nova, nunca tinha andado de uma viagem de avião tão longa, só se ouvia islandês, porque era a altura, os islandeses iam todos para Portugal fazer férias, então o avião vinha cheio
de islandeses. Você já veio ouvindo a língua, né? Já vi ouvindo ficou a língua. Pra onde é que eu tô indo? Pra onde é que eu tô indo com essa língua difícil? Gostou, mas não foi uma coisa assim tão difícil. Pronto, a neve, isso, a gente nunca tinha visto neve como vi aqui. Por isso é uma experiência nova para mim, foi uma experiência nova. Então, eu nunca tinha visto neve, a primeira vez foi aqui. E eu fiquei do lado de fora, só em blusinha, assim, que eu tava tão emocionada de ver a neve cair, que eu fiquei dançando, assim, no meio da neve, filmando, tirando foto, igual um retardado. Vad säger du? Yes, jag quero tá, ja. Queres o que mais? Onde é que íamos? E como é que foi chegar aqui sem falar inglês, sem falar islandês? Você foi direto pro interior? Trabalhar no interior? Eu fui para o norte. Os West Fjords é uma península, né? Pode se chamar de Sim, é a península, que península. fica no oeste do país. Que, infelizmente, porque é um lugar lindo, mas é um lugar que no inverno é bem complicado de se viver. Até hoje, né? Sim, continua. Porque eles fecham as estradas, as pessoas que moram lá realmente ficam lá, não conseguem sair, não tem uma circulação muito fácil. A gente que mora aqui nessa região, a gente tem uma circulação mais fácil, pelo menos entre aqui e a capital, Exato. a gente consegue circular melhor. Os fiordes do oeste, né, as montanhas do oeste dessa península, é bem remoto. Como é que foi para você chegar de Portugal, que a gente tem movimento, que a gente tem, como você disse, música, a gente se encontra com os amigos, e morar num lugar no inverno que é totalmente remoto? Com menos de 1000 habitantes. Não tem semáforos. Ai, meu Ainda Deus. hoje, ao fim de 25 anos, ainda é uma terra tão pequena que não tem semáforos. Ou vinhamos de avião, demorava para aí 40 minutos com avião, ou então para conduzirmos, na altura eram 7 horas de caminho. Ainda tinha muita estrada de terra, né? Sim, terra batida, sim. E assim que chegamos, como estava muito mau tempo no mar, os barcos, as embarcações também estavam paradas e a gente teve a ficar em casa, pronto, foi um inverno um bocadinho difícil, mas depois a gente começou a trabalhar e havia também muitos portugueses na altura, principalmente portuguesas. Acho que éramos 4 portuguesas e 3 polacos, mas depois havia já portugueses que viviam na região que estavam casadas com islandeses e, portanto, trabalhávamos todos mais ou menos na mesma área. Tínhamos os mesmos horários, de maneira que a gente encontrava sempre em casa, principalmente de uma das portuguesas, era onde a gente ia tomar o café depois do trabalho. Porque principalmente no inverno aqui, a nossa diversão é poder se encontrar com as pessoas que a gente conhece, com os nossos amigos, porque a gente não tem uma vida muito fora de casa aqui no inverno, né? Quais é que foram as maiores dificuldades que você teve no início? A língua. O inglês e o islandês foram muito difíceis, Ele não tinha Google Translate. Não tinha nem aquelas aplicações que tem hoje em dia que a gente fala para aplicação e mostra para pessoa assim, ó. Não. O que aconteceu foi que tive que aprender o inglês muito rápido. Portanto, já tinha umas bases de Portugal e foi que me ajudou. Televisão, ouvir muito o inglês, porque aqui não fazem as traduções. Não tem dublagem, em português, como eu sou muito comunicativa. Eu tive necessidade de aprender. A minha grande necessidade foi de poder me comunicar com as pessoas, de aprender os costumes, que me fascinou bastante. Aquela necessidade de aprender a cultura islandesa. Aqui é uma mistura de culturas, né? Uma mistura de culturas, principalmente os polacos, filipinos, que na altura havia muitas filipinas que vieram para a Islândia, muitos dinamarqueses também que tinham vindo, portanto ali vivíamos também várias culturas e então a pessoa teve que aprender um bocadinho a cultura de cada um para poder se relacionar. E como é que foi para você o aprendizado do islandês? Quando é que você se interessou por aprender? Quando você falou assim, agora eu vou aprender islandês. Por quê? Eu depois conheci o meu marido. Essa foi só a primeira parte da conversa com a Ângela. Vai ter uma segunda parte, portanto, fiquem conosco aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para saber quando vai ter a próxima conversa com a Ângela. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, coloque nos comentários o que você achou mais interessante da conversa com ela. E muito obrigado e até o próximo vídeo.